arte de lidar com pessoas. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, com Jamil Albuquerque. Jamil, seja bem-vindo, gratidão. Então, prazer e honra estar com você aqui. E se você gentilmente me permitir, eu vou ajustar um pouco essa minha luz aqui, pode ser? Tá escuro Pode aí? ser. Tá escuro, né? Tá perfeito, para a gente tá bom. Mas deixa eu Mas só ver aqui. fica à vontade. Enquanto isso, vou aqui apresentar para vocês, para quem ainda não conhece o Jamil Albuquerque, que é conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill, economista, escritor, teólogo com ênfase em filosofia, palestrante nas áreas de liderança, gestão de pessoas, especialista e docente em gerenciamento de cidades, gestão estratégica e liderança global pela universidade lá na Califórnia. Também foi secretário de governo da Casa Civil de Ribeirão Preto, em São Paulo, e presidente da marca Mastermind para América do Sul e comunidades dos países de língua portuguesa. Então, aqui, seja bem-vindo e agradeço de antemão a sua generosidade de me olhar com os bons olhos, entender o propósito dessa produção de conteúdo para abençoar vidas e pessoas que desejam se desenvolver na sua carreira e até como pessoa. Prazer é todo meu, doutor Elias. A gente que já se conhece de outros momentos, de outra mentoria, eu acompanho seu trabalho. É um prazer e uma honra poder estar aqui junto com a sua audiência, falando sobre temas relevantes, importantes e principalmente de edificação, né? Muito bom. Eu trouxe aqui uma regra de ouro que você sempre diz da liderança, que é saber lidar com pessoas, não é? E aí, então, eu vou pedir para você revelar para a gente a sua trajetória de vida, que é extremamente inspiradora, e para as pessoas que às vezes não dão muita importância para quando uma pessoa começa a sua história de vida, vale dizer que só na história de vida a gente já extrai grandes lições. Então, a sua história é bem especial, inspiradora, e aí começa aí na adolescência com o primeiro contato, então, com o livro A Lei do Triunfo. Pode contar para a gente como foi? Elias, você me dá essa liberdade, nós que já temos esse contato, de chamar de Elias, doutor Elias. A minha história é uma história comum dos anos 60. E por que eu enfatizei dos anos 60? Porque eu tenho 60 anos. Então, quando se nascia no Brasil, na década de 60, dizer que nasceu pobre é quase que uma redundância, porque o Brasil era um país muito pobre. Então, o Brasil teve uma mudança a partir dos anos 80, que nós começamos a entrar numa estrutura mais de pujança. Mas até então as coisas eram muito desafiadoras. Eu vim de uma família de 11 irmãos, incluindo a mim, 10 irmãos além de mim. E com aquelas situações assim muito dramáticas de vida, onde eu tinha o básico do básico, do básico, do básico, do básico para sobreviver. Então, a vida era muito difícil em recursos, eu comecei a engraxar sapato, vender picolé, vender lenha de porta em porta. Aos 11 anos, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, ou seja, uma criança. Hoje em dia, nem com 14 é menor aprendiz, né? Mas eu já ia lá para o serviço pesado mesmo. E até que um belo dia, aos 14 anos, eu não tinha nem completado 14 anos, porque foi em 78, mas foi antes de eu fazer o aniversário de 14 anos. Um belo dia eu entrei numa biblioteca pública municipal e encontrei um livro. E esse livro, então, teve um impacto muito grande na minha vida. E aquela máxima do Mário Quintana, que diz que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo.
E isso Sim, aconteceu comigo, porque esse livro mudou muito a minha vida, impactou de forma muito grande. O livro, nas primeiras páginas, ele disse: você não é pobre, você apenas está sem dinheiro, a tua cabeça é quem vai determinar o teu tamanho. Aquilo me encheu de esperança, aquilo me encheu de energia, aquilo me encheu de vontade de viver, e eu me dediquei a estudar Napoleão Hill. Porque quando se é sim, pobre, a grande ausência não é de recursos, ainda mais no Brasil, né? É de esperança. Aí a sim, ausência de esperança, e está lá na Bíblia Sagrada, que a esperança não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Porque a gente vê a vida em perspectiva. A esperança te dá a possibilidade de você ver muitas alternativas. Então, isso me encheu de esperança e eu acabei saindo, eu me lembro, porque foi uma sexta-feira à tarde, e eu saí, então, na segunda, eu passei o final de semana lendo, na segunda-feira eu saí para ir para a escola, e tudo estava diferente. A rua estava diferente, o dia estava diferente, a cidade estava diferente, porque a minha paisagem íntima estava diferente. E refletiu na paisagem externa. E aí eu fui montando uma estrutura, eu fui montando um planejamento, e eu nunca mais me desviei desse planejamento. Eu tive altos e baixos, sim, porque a vida é assim, a vida é como a natureza, a vida tem seus altos e baixos. E às vezes você leva grande solavanco. Mas mesmo nas vezes que eu levei solavanco, eu tinha clareza aonde eu queria chegar. Eu não me assustava com a assombração errada. Eu não me assustava com aqueles problemas, porque claramente eu sabia onde eu queria chegar. E depois fui para a docência, porque como eu me dediquei muito ao estudo, e eu tive uma vantagem que foi aprender a ler na Bíblia. que lindo. E isso acabou me trazendo uma vantagem competitiva. Por quê? Porque quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, porque a minha mãe tinha me ensinado a ler na Bíblia. Então, eu entrei com 6 anos, naquela época não tinha esse conceito de jardim da infância. Você já entrava já no primeiro ano, que chamava-se, né? Aliás, chama até hoje, mas era o primeiro ano do primário, que eram os 4 anos iniciais. E aí eu já sabia ler. Naquele local, naquela época, naquela cidadezinha pequena, isso foi um grande diferencial. Eu me destaquei muito rapidamente. Sim, E isso acabou me levando para a leitura, fui para a docência, eu fui para a vida pública, e eu saí do menino engraxate, do menino vendedor de picolé, a andar pelo país, pelo mundo. São 3 continentes, são 40 países. Tive essa oportunidade de palestrar na ONU, de dar palestras em alguns países da Europa, dar aula na Universidade da Califórnia, mas o motor de arranque, o gatilho, a espoleta, o momento zero foi a leitura do livro. E junto vem as outras qualidades, as outras virtudes, que é a disciplina e tal, e que, claro, isso vem da educação, vem a minha mãe, uma mulher muito religiosa da Assembleia de Deus, aí trazia aquela cultura assembleia. Eu sou da Assembleia de Deus até hoje. Então, sim, quando se traz isso, você traz alguns ingredientes a mais, né, que te auxiliam, porque o entorno define muito o ser humano. Nós sem dúvida. somos, nós somos o resultado das pessoas que nós mais convivemos. Porque essas pessoas, essas 12 pessoas que nós mais convivemos, elas nos ensinam a contar história para nós mesmos. E as vozes que nós mais escutamos são as vozes que nós mais falamos. Aquilo que nós mais escutamos é aquilo que nós mais falamos. E aquilo que nós falamos acaba se traduzindo nas nossas ações. E as Sim, nossas ações é a tinta da caneta que escreve a nossa história na Terra, que gera o comportamento. Então, todo esse é o meu entorno, né? Até tornar-me o Jamil de 60 anos que eu tenho agora,
e que tem assim essa caminhada, né? Eu costumo, às Jamil, vezes, dizer para os meus alunos, meus participantes, os meus mentorados, eu uso muito a figura de Einstein. Eu digo assim, o Einstein que nós conhecemos, né, que ele deixou para o mundo, não é o Einstein que sempre foi. Ele se construiu ao longo da vida para ser o Einstein que ele deixou para o mundo, né, porque ele teve grandes quedas. Então, nós somos o resultado dessa jornada. Jamil, e quando você encontra, então, o Don Green, foi realmente aquela síntese de a oportunidade encontra a preparação. É, E sabe que você já teve como base o livro de líder mais lido do mundo, com essa educação rígida da sua mãe na questão religiosidade, que foi, assim, foi tudo. é. Então, o Senhor te conectou, então, e eu gostaria de saber desse relacionamento, como que vocês se conheceram e como que você chegou nessa posição de conselheiro aí mundial da Fundação Napoleão Hill. A Bíblia Sagrada, você se mostrou aí, tu mostrou para a gente, a Bíblia Sagrada é o maior corpo ético de conhecimento que o planeta Terra tem. São em torno aí de 12 mil anos de registro ético. Isso é importante deixar claro, e você com a tua audiência, e com o teu conteúdo, e com a tua credibilidade, doutora Elis, é assim, porque em algum momento, teve um bispo anglicano, que naquele rompimento com a Igreja Católica, ele foi lá e fez umas contas de gerações e disse, olha, a Bíblia tem 6 mil anos. Como eles eram ingleses e o mundo estava ávido para questionar os romanos, comprou-se a versão deles e nós ficamos repetindo um erro. Porque hoje, quando a gente pega a Bíblia Sagrada e vai somar as gerações, porque ele saltou gerações inteiras, então, nós temos em torno de 12 mil anos de registro ético. Isso aqui é importante dizer para a tua audiência. O que quer dizer registro ético? Não quer dizer que o ser humano existe há 12 mil anos, talvez exista há mais tempo, talvez exista, porque não se chega a um consenso. Quanto tempo o Homo sapiens está na Terra? Nós que temos a fé acreditamos nesse modelo dos 12 mil anos. Então, são 12 mil anos de registro comportamental, ético, ou seja, pilar ético vem de ethos, ético vem de pilar, de esteio, de sustentação. Quando eu digo ética profissional, eu estou dizendo o pilar de sustentação profissional. Então, como ética humana, a Bíblia Sagrada tem em torno de 12 mil anos. Quando eu digo moral, eu estou falando de normas do bem viver. Então, são 12 mil anos de sustentação e de normas do bem viver que a Bíblia nos dá. Como eu comecei estudando isso, lendo isso, ouvindo isso, indo às escolas dominical, convivendo com isso automaticamente molda a nossa maneira de olhar o mundo, de sentir o mundo, de ler o mundo e de reagir ao mundo. Quando eu fui atrás da Fundação Napoleão Hill, que eu conheci Don Green, eu contei também para ele a história do que nós íamos fazendo aqui. E eu já cheguei lá muito bem recomendado, porque o Mastermind chegou no Brasil no final da década de 70, e era do Dr. Ismael. Dr. Ismael, que faleceu há 5, 6 anos atrás. Dr. Ismael estava com 80 e poucos anos e não tinha feito a transição. Por que ele não tinha feito a transição? Porque ele teve 2 filhas mulheres, morava em Santos. Uma casou com um médico, outra casou com um advogado, muito bem sucedidos. E
ele não fez a transição. Quando eu o conheci, ele disse: você é enviado de Deus, porque você veio para me ajudar a continuar esta obra. Então, quando eu cheguei na fundação, eu já cheguei recomendado. Quando eu conheci o Don Green também estava no período de transição lá do Clement Stone para ele. Porque o Don Green só tem hoje no mundo 2 seres humanos que foram alunos de Napoleão Hill e ainda estão vivos. Um é o Dr. James Olsen e outro é o Don Green. Então, quando ele viu, ele disse: olha, nós precisamos fazer o Brasil manter essa chama acesa. Aí deu 1 ano, 2 anos, no 3º ano ele disse: eu quero você no conselho, para você nos ajudar a manter esses pilares na América do Sul. Então, dentro disso, foi que eu fui parar numa cadeira do Conselho Mundial da Fundação Napoleão Hill. Você vê uma criança que já foi engraxate, que teve uma base cristã, que usou os pilares aí de Cristo e agora conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill para dar sequência a esse legado. E hoje, então, o tema do nosso assunto que nós vamos entrar agora é a arte de lidar com pessoas. Porque como você mesmo nos ensina, nós não construímos nada sozinho, nem na área familiar, relacionamentos nas empresas, nos negócios, nós precisamos de pessoas e nós precisamos aprender. Então, isso aqui é um manual realmente para a gente, para a vida. Realmente é um grande presente, esse legado que você também vai deixar para a gente aí. E já vou começar aqui com algumas, vamos trazer, lógico, alguns spoilers aí para as pessoas que desejam se desenvolver e realmente aprender como lidar com pessoas, né? E aqui, Jamil, você destaca uma habilidade que o ser humano precisa desenvolver. Eu achei curioso que existe um curso de escutatória lá no Mastermind. Achei bem curioso porque tem curso de oratória, as pessoas querem falar. E aqui você fala assim, que o Senhor nos formou com uma boca. Isso eu já tinha ouvido, né? Uma boca, 2 ouvidos, que é pra gente ouvir. Só que aí você disse uma coisa diferente. A boca, além de ser uma só, tem momentos que a gente tem que fechar. E os ouvidos, não. São só abertos, né? A boca a gente consegue fechar, né? O ouvido, não. Exatamente. Então, gostaria que você desse algumas lições aí pra gente a respeito dessa obra. A gente aprender, então, como lidar com pessoas. Eu até procurei aqui, porque eu cheguei recente aqui, eu até procurei para ver se encontrava o livro com a capa lá da África, porque tem a capa da África, tem uma outra capa aqui, tem outro lançamento aqui, tem o de Portugal, o lançamento de Portugal, porque esse livro ele é um livro que ele já foi lançado em 3 continentes. No Brasil, na Europa, em Portugal, já vai para a 3ª edição. Aqui, esse aqui já está na 30ª edição, eu não sei qual que é o teu. 30ª. É o da 30ª edição. Na África também, que é em Angola e Moçambique, que são países muito populosos, né? São países com mais de 50 milhões de população cada um. E a arte de saber ouvir é a arte de entender, porque a ansiedade nos traz, Elias. Nós temos uma tendência de ouvir para responder e não ouvir para entender. E aí, ao querer ouvir para responder e não para entender, nós nos traímos nos nossos sentimentos. E acabamos apenas, quando eu quero ouvir para responder, eu só ouço aquilo que o meu filtro interno me permite. Aí eu só ouço de acordo com as minhas crenças, eu só ouço de acordo com os meus valores, eu só ouço de acordo com os meus filtros, porque às vezes o meu filtro não necessariamente é um valor basilar, é uma crença basilar.
E olha que coisa incrível que nós estamos falando. Olha quem acabou de entrar aqui, o Don Green entrou. Olha aqui. Don, how are you, Don? Ah, que coisa boa. Ah, mas, olha aqui, ele mandando para nós um grande abraço. Dom, estamos falando sobre você. Ele disse, eu tenho que estudar tenho que estudar o espanhol para poder entender mais você, porque o meu inglês é macarrônico, né? Então, nós dois fazemos aquela conversa de índio. Então, ao ouvir para responder, nós acabamos filtrando de uma maneira muito particular a nossa forma de falar. E isso acaba a origem de todos os conflitos. Sem dúvida. E, assim, fazendo um gancho, agora, só comentando aqui, a Renata disse que o pai dela sempre falava isso, né? Que a gente tinha que ouvir mais. Então, eu estou bem emocionada aí com a presença do Don Green. Eu não falo inglês, então acho que nice to meet you, né? Pode, ele compreende, ele fala, o inglês português eu compreendo um pouco por causa de você. Nossa, que incrível. E aqui, fazendo um gancho aí para a questão da gente ter que, como se disse, a gente não ouvir para responder, e sim para compreender, você fala bastante também do controle da crítica, porque a gente vai ouvindo e já vai se armando para criticar, muitas vezes, não é? E isso é muito ruim. Então... Porque a crítica é uma construtora de muros. Porque quando eu digo assim, quando eu digo assim para você, olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva, a tendência é você já se fechar. Após a palavra crítica, eu não quero ouvir mais nada, eu quero só me defender. Então, mas aí se eu quero dizer para a pessoa melhorar alguma coisa, o que eu faço? O que você tem que fazer é dar um feedback estruturado. Essa palavra feedback, que quer dizer retorno, já está brasileirada para nós, então já podemos usá-la, ela já tem semântica brasileira. O que é isso, semântica brasileira? São aqueles estrangeirismos que fazem parte da nossa vida. É como, por exemplo, a palavra chance. Ninguém, absolutamente ninguém, pensa que a palavra chance, há 40, 50 anos atrás, era um estrangeirismo. Que chance é oportunidade. Né? Para nós ficou normal. Então, a palavra feedback é outra, que ela está aí há 30, 40 anos junto com a gente, então ela já faz parte da nossa história, né? do nosso modelo de pensar. Se você quer dizer que é ter uma conversa difícil com alguém, faça isso de forma estruturada. Porque as conversas difíceis, elas são as conversas mais difíceis, mas são as melhores conversas para se ter. Toda conversa difícil é uma conversa boa para se ter, desde que se tenha uma estrutura mínima para conversá-la. Uma conversa difícil, o primeiro passo é: eu não quero te persuadir. Uma conversa difícil, eu não quero te trazer para o meu modo de pensar, eu quero encontrar um território onde eu possa transitar com você de forma que nós dois possamos conviver melhor. Onde eu e você podemos chegar a uma conclusão em que a convivência seja agradável, onde a gente possa ser produtivo junto, se for uma questão profissional, e se for uma questão de relacionamento, a gente possa desfrutar disso. Porque a convivência sempre vai ter o atrito, não tem jeito. Sim. Não há nenhuma possibilidade de alguém estar ali convivendo sem o atrito. Para isso acontecer, alguém vai se anular. E se a pessoa se anular, ali na frente ela vai ter problemas emocionais. Tá? Então, é importante que saiba se ter essa conversa difícil. Agora, a crítica nunca é o melhor caminho. Aliás, a crítica sempre é o pior caminho. Vou até pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, anotem o que o Jamil escreveu aqui.
O indivíduo crítico é um construtor de paredes em vez de pontes. Uau, achei ótimo isso aqui. Como é que eu crio Aí, conexão? Eu preciso criar conexão, porque senão, sem conexão cria o afastamento, né? A pessoa vai se exatamente. desconectando, Então, desconectando, desconectando. Ah, nessa obra, então, a gente aprende como desenvolver uma personalidade agradável e influenciar pessoas. Inclusive, vale dizer que aqui dentro, vocês vão adquirir esse livro e vocês vão fazer um teste, né? Para saber, então, se você é mais auditivo, mais visual, né? quais E eu são já os fiz o canais meu. sensoriais, né? Quais são, como é E que eu assim, me conecto? a gente se conhece, a gente aprende como identificar o outro, né? E até para saber como lidar com ele. E assim, você trouxe de uma forma bem mastigada todos os tipos de pessoas, 10 tipos aqui, né? Pessoas intolerantes, pessoas dominadoras, agressivas, ou então aquelas desconfiadas. E o passo a passo aqui de todas as características para a gente saber identificar como é essa pessoa e como eu tenho que lidar com essa pessoa, né? É assim, esse livro ele nasceu dentro da sala, porque ele é uma das leis do êxito de Napoleão Hill, que é a personalidade agradável. Ele é inspirado no livro, na lei personalidade agradável. E dentro de sala, nós fazemos a seguinte pergunta: como é que você vem aplicando essa lei na sua vida? E as pessoas relatavam isso. E nós anotávamos isso, como é que as pessoas relatavam, e eu fui catalogando. E depois eu pedi para que as pessoas pudessem, autorizassem a conversarmos, a anotarmos, escrevermos, a publicarmos isso aqui. E o livro é um espelho do que é a realidade. Tanto que as pessoas comentam muito, olha, esse livro é um Sim, manual prático de aplicação. Então, eu penso que esse é o grande segredo dele, ele é aplicável. Porque quando é que um livro é bom? Um livro é bom quando eu consigo aplicar ele na minha vida, quando eu consigo traduzir esse conhecimento para uma habilidade. Então, por isso que nós ali estudamos quais são os canais sensoriais, como é que eu me comunico. Ele é dividido em 3 partes. Primeiro é como ser alguém atraente. Como é que eu atraio as pessoas? Como é que eu me torno uma pessoa interessante? Depois, trabalho um outro modelo, que é como é que eu influencio as pessoas, como é que eu trabalho a persuasão no método ganha-ganha, sem a manipulação, porque a manipulação é perigosíssima. Quem manipula sempre paga um preço alto. E depois trabalha como lidar com pessoas difíceis, que algumas pessoas em especial têm assim um desafio muito grande de convivência. O que faz essas pessoas serem difíceis? Não é só a vontade de ser amarga. Normalmente são dores, são feridas, são dificuldades de compreensão, alguns casos são pessoas muito amarguradas e algumas pessoas que têm um padrão comportamental que são mais ásperos. Eu tenho um amigo que é um grande amigo meu, mas muito duro. E um dia eu disse a ele, mas você é muito grosso. E ele disse, não, eu não sou grosso. As outras pessoas é que são muito sensíveis. Ou seja, ele tem outra leitura. A estupidez dele, para ele, não é algo que seja depreciativo. Então, como lidar com uma pessoa como essa? Você tem que ter uma linguagem que você não pode falar com borboleta com linguagem de elefante. E nem pode falar com elefante com a linguagem de borboleta. Ele fica muito chato para ele. Então, como é que eu estabeleço uma linguagem objetiva para quem é do objetivo? Como é que eu estabeleço uma linguagem mais sorridente para quem é da simpatia?
e como é que eu estabeleço uma linguagem mais romântica para quem tem esse olhar mais romântico sobre a vida. Porque algumas pessoas têm esse olhar. Então, saber trabalhar cada comportamento é que faz com que a arte de lidar com pessoas seja aprimorada. Agora você, que é um grande empresário, palestrante, lidar com milhares de pessoas pelo mundo, e aí você me deixou assim, essa parte do livro que você fala para a gente ser tolerante, eu fiquei surpresa e feliz de aprender isso enquanto empresária e também nessa missão de trazer o desenvolvimento dos empresários ou pessoas que ainda não empreendem, mas que estão se desenvolvendo, que buscam por esse conhecimento, você diz lá do perigo da intolerância, do perigo de ficar sozinho. E aí você diz assim que aqueles que pensam que a gente vai encontrar pessoas prontas, já aptas, perfeitas já nas suas habilidades, tem grande chance de fracasso. E muitas vezes a gente desiste de um colaborador, de um parceiro, por causa da intolerância. Então, realmente, essa lição que você nos dá aqui, da gente ser mais tolerante, né? Você começou citando a Bíblia, mostrou a Bíblia, nós falamos da Bíblia, e você usou uma expressão que eu gostei, que você disse, um manual de liderança. Usou essa expressão lá no início. E nós temos um exemplo que é Jesus Cristo ao formar seu círculo íntimo. Ele tinha 12 executivos, que nós, logicamente, chamamos de apóstolos, né? Que eram discípulos, porque discípulo é aquele que aprende e segue, e depois, quando ele deixou de existir aqui na Terra, eles passaram a ser apóstolos, porque apóstolo é aquele que vem após. E coloca a sua mensagem central. Sim. Ele, nesses 12 apóstolos, ele tinha um que o vendeu, o traiu. E ele sabia disso. Teve outro que passou a vida toda ali, 3 anos, né, que é, vamos chamar de a vida existencial de Jesus, vendo Jesus ser tolerante, pegou a espada e cortou a orelha de um soldado, negou ele 3 vezes, que foi Pedro. Nós tínhamos Mateus, que era um corrupto, grande, né, que era um cobrador de impostos. Era um homem com defeitos de caráter seríssimos. Nós tínhamos um outro que viu ele ressuscitar a filha de Jairo, viu ele ressuscitar Lázaro e não acreditou que ele ressuscitava a si mesmo, que era Tomé. Ou seja, tínhamos um desconfiado, tínhamos um traidor, tínhamos um corrupto, tínhamos um covarde. Imagina você formar com homens tão cheios de defeitos, estabelecer os pilares de uma nova era. Se ele não tivesse o exercício da tolerância, se ele não tivesse essa forma de olhar o futuro para ir moldando o caráter apesar das falhas de cada um. Nós não podemos confundir tolerância com conivência. Não. Tolerância é suportar levemente a contragosto, não é o melhor momento do relacionamento. Quando imagina Jesus vê lá, cortar a orelha de alguém, a vida toda ele pregou ali a não violência, né? Como é que ele lidava? Não é o melhor momento da relação, mas é o olhar, como é que eu vou investir, como é que eu vou lidar com o erro da outra pessoa, como é que eu vou cuidar da outra pessoa, como é que eu vou fazer isso para que eu possa construir um círculo íntimo forte e depois ampliar. Que o líder, o tamanho do líder sempre é medido pelo seu círculo íntimo. Se o círculo íntimo é forte, o líder é forte. Se o círculo íntimo é fraco, o líder é fraco. Porque quando a gente vai subindo na vida, se a gente vai machucando quem está perto, a gente, quando chega lá em cima, vai levar um revés. Não tem jeito de não levar um revés.
a pirâmide vai fazendo assim, alguém vai te dar um cotovelaço, alguém vai te dar um empurrão, você vai ter uma queda. E se tu cai lá embaixo, se tu machucou o círculo íntimo quando estava subindo, esse círculo íntimo vai dar um passo atrás e deixar você se esborrachar no Sim. chão para eles poderem sorrirem. Agora, se você cuidou do círculo íntimo enquanto estava subindo, a hora que você cai, o círculo íntimo pega e te leva você lá em cima de volta, porque você lá em cima é mais interessante para o círculo íntimo do que lá embaixo. Então, o líder que sabe lidar com esse momento, ele se fortalece ao longo da existência. E é isso que você diz também da lei do triunfo, né? O que é triunfo para Napoleão Hill, né? Triunfo é o sucesso aí em todas as áreas, né? Nessa trajetória, nesse percurso. Então, a hora voa, nós já estamos caminhando para os minutos finais, e aqui você diz, então, que você resolveu, né, lá, quando você seguir essa missão mesmo de compartilhar esse seu talento com o mundo, você resolveu, então, contar aquilo que você ouvia nas salas de treinamentos e fora dela, de pessoas comuns, mas que eles resolveram viver uma vida acima da mediocridade e investiram, então, no seu desenvolvimento pessoal. E é isso, esse manual é justamente para essas pessoas, para mim, para a gente que busca um desenvolvimento pessoal e profissional, porque a gente está nessa terra aqui, passando por um processo, eu creio, para nos encontrar com Deus na eternidade, mas aqui a gente também deve cumprir nosso propósito e fazer e dar nosso melhor e nos desenvolver da melhor forma, não é? Então eu trouxe aqui, para finalizar a minha fala, um texto de Provérbios que diz o banquete da sabedoria. Provérbios 9, nos versículos 8 e 9. Diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, eu sei que você atrai sábios, que realmente é uma perda de tempo as pessoas se sentirem angustiadas, tristes, tentando impor o que você acha justo e honesto e correto para pessoas que não são sábias e que não querem dar ouvidos. Então, nós temos que falar, que transmitir esse desenvolvimento pessoal, nos desenvolver e esse lindo propósito da sua vida e realmente atrair e se conectar com pessoas sábias, porque realmente essas pessoas te amam e eu sou uma dessas. Sou grato pela sua generosidade de compartilhar esse lindo conteúdo conosco. E eu sei que lá no YouTube, lá as pessoas que querem compartilhar esse conteúdo, abençoar vidas, vocês podem ter acesso ao link lá no Instagram aqui, elisangelagomes.dv, e também lá sigam Jamil Albuquerque, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e aí sim a gente vai estar e tendo possibilidade de se inscrever aí no Mastermind, né? Para que a gente possa fazer essa trajetória nessa terra da melhor maneira e se desenvolvendo como pessoa e profissionalmente também. Gratidão, vou te deixar os minutos finais para as suas considerações. Muito obrigado. Você terminou citando o grande monarca Salomão, o homem que amou mais a sabedoria que os bens materiais. E, no entanto, a história registra que não houve homem mais rico que Salomão. Então, a grande riqueza da existência é a sabedoria, é investigar a si mesmo, é buscar o conhecimento, traz sabor para a vida. Foi um prazer, uma honra compartilhar esses momentos contigo. Aqui estamos há
mais de 50 minutos conversando, uma roda de conversa agradável, boa. Vi aqui muitos amigos aqui juntos nessa live, pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu respeito. Então, passar esses 50 minutos com você foi uma grande honra. E quero deixar como mensagem central sempre essa máxima de Napoleão Hill. Tenha sempre um propósito. Que quem tem propósito, quando coloca os pés para fora da cama, sabe para onde vai. Quem tem propósito não tem ansiedade. Quem tem propósito tem direção. E quem tem direção tem uma vida mais produtiva, mais organizada e melhor. Um beijão a todos. Obrigada para todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. E quem tirar um print e me marcar lá, eu reproduzo, eu reposto. Ok, vamos tirar o print. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijão.